Salve, salve, queridos alunos e alunas. Vamos então começar aí o nosso podcast falando do capítulo 3 do módulo 1, que vai falar aí sobre a pré-história. Posteriormente eu coloco para vocês os conceitos que precisam ser assimilados, mas basicamente nesse capítulo nós vamos estudar as características do período paleolítico, mesolítico e neolítico. Pensando na periodização histórica, nós estamos aí na chamada pré-história. Com relação ao período neolítico, vou levantar para vocês agora suas principais características. Neste período, a subsistência do ser humano ele acontecia por meio da caça, pesca, coleta de frutas e raízes. Os grupos humanos desse período eram caçadores e coletores, e também produziam aí objetos que eram feitos com a pedra lascada, madeira, ossos e dentes de animais. Estes grupos humanos eram nômades, ou seja, quando os alimentos terminavam numa determinada região, eles iam buscar estes alimentos em outra região. Há mais ou menos 500 mil anos atrás, o homem do período paleolítico já consegue produzir o seu próprio fogo com o objetivo de aquecer-se, defender-se de animais e preparar alimentos. Entre o período paleolítico e o neolítico, nós vamos ter aí o chamado período mesolítico, que de acordo com os historiadores foi um período de 35 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Os artefatos de pedra começam a ter um acabamento melhor, nós vamos ter a introdução aí do arco e da flecha para caça neste período, e o homem começa a abandonar as ferramentas feitas de ossos, produzir a sua própria cerâmica com o objetivo de estocar os alimentos e cultivar plantas. É o início aí da prática da agricultura. Logo depois do período mesolítico, nós vamos ter o período neolítico, há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, ou 12 mil anos atrás, que tem como principal característica o desenvolvimento da agricultura. Além da agricultura, nós vamos ter também inovações e transformações na tecnologia e no modo de vida. Durante o período neolítico, o que nós vamos ter aí é uma maior produção de alimentos, já que o homem começa a dominar e praticar a agricultura, e junto com a maior produção de alimentos nós temos um crescimento populacional, já que esses seres humanos começam a alimentar-se melhor e a expectativa de vida ela passa a aumentar. É no período neolítico também que nós vamos ter aí um processo de domesticação de animais e o pastoreio, que vão levar aí a uma diversidade maior na alimentação. Vou falar para vocês agora um pouco sobre como era a vida nessas aldeias do período neolítico. Pensando nesse período histórico, nós podemos dizer que os primeiros grupos humanos a se organizarem de forma mais complexa fixaram-se numa região conhecida como Crescente Fértil, que é a região entre os rios Tigres e Eufrates, a Mesopotâmia, e o rio Nilo, que é a civilização egípcia. Nas aldeias do período neolítico, nós vamos ter aí a formação dos chamados clãs, que eram grupos familiares que acreditavam ter um antepassado comum. Da união dos clãs, nós vamos ter a criação ou a formação das primeiras tribos ou aldeias, e da junção dessas aldeias às primeiras cidades. Normalmente, na aldeia do período neolítico, as decisões ficavam a cargo de chefes de família, ou os anciãos, os homens mais velhos, que administravam aí os conflitos. Havia a figura de um patriarca, que era um homem considerado extremamente valente e sábio, chefe de uma família, onde esse patriarca ele era o chefe político e religioso. O patriarca também era responsável por proteger a comunidade de ataques de grupos rivais. Nós vamos ter nas aldeias do período neolítico uma divisão do trabalho baseada em gênero. Nós vamos ter tarefas que são desempenhadas pelos homens e tarefas que são desempenhadas pelas mulheres. A economia era de subsistência, isso porque a produção de excedentes era muito pequena, onde as principais plantas cultivadas eram o trigo e a cevada, por se manterem dentro de um prazo de validade maior.
Essas aldeias do período neolítico também elas eram cercadas de muro, onde os habitantes tinham um grande conhecimento dos regimes das chuvas e das estiagens, isso porque dependiam da prática da agricultura. Novas técnicas de plantio surgem, como o arado semeador, que era um equipamento agrícola que já tombava a terra e semeava, já colocava essa semente, já inseria essa semente para que essa terra ela começasse a produzir. A agricultura irrigada também ganha força, levando água para as regiões mais secas, e o comércio ele passa a ser baseado no escambo, na troca das mercadorias produzidas. Com a junção das aldeias, nós vamos ter aí a criação das cidades. As primeiras cidades foram atribuídas aos sumérios, um povo que vivia ao sul da Mesopotâmia. Uma das cidades mais antigas do mundo ainda hoje é a cidade de Jericó, próxima ao Rio Jordão, na região da Palestina, onde essa região ela é ocupada há aproximadamente 11 mil anos. No início, Jericó era uma grande aldeia cercada aí por pedras. Outro grande agrupamento urbano que não se manteve até os dias atuais foi a cidade de Uruk, no atual Iraque. Ela foi a maior cidade suméria, com aproximadamente 40 mil habitantes e 400 hectares de área. Dentro do período neolítico, nós vamos ter aí um subperíodo conhecido como Idade dos Metais, quando o homem ele começa a praticar a metalurgia ou a arte de trabalhar com metais. Nós vamos ter inicialmente a metalurgia de 3 metais: o cobre, o bronze e o ferro. O cobre ele começa a ser trabalhado há 5 mil anos antes de Cristo, por ser um material maleável e que poderia ser moldado a frio. Do cobre produzia basicamente estatuetas e artefatos para enfeite. Logo depois do cobre nós vamos ter o bronze, que é uma liga mais dura, mais rígida, onde o homem deste período começa a produzir armas e ferramentas agrícolas, contribuindo principalmente para o desenvolvimento da agricultura. E aproximadamente 1200 anos antes de Cristo, nós vamos ter aí o ferro sendo utilizado pelo homem para a produção de ferramentas e armas. O ferro, por ser mais duro e flexível, torna-se aí muito mais eficiente do que o cobre e o bronze. Juntamente com a criação das primeiras cidades do período neolítico, o que nós vamos ter aí é uma nova divisão do trabalho e o início das desigualdades. Nessas cidades nós vamos ter as famílias ricas, que vão ser donas do maior número de terras, dos maiores lotes de terra. Essas famílias ricas vão possuir os maiores rebanhos e vão ter um grande número de trabalhadores. Enquanto as famílias pobres, elas vão cultivar as terras menos férteis, mais áridas, que vai resultar em baixa produtividade para essa população pobre. Com relação à organização urbana, nós vamos ter a chamada especialização do trabalho, onde, dentro das cidades, o que nós temos são trabalhadores especializados em executar um determinado trabalho. Vou dar um exemplo para vocês: artesãos que se especializaram na metalurgia, na produção de objetos de ferro, artesãos que se especializaram-se na construção de ferramentas agrícolas, artesãos que trabalham o couro, artesãos que basicamente vão produzir objetos artesanais e que vão ser trocados e vendidos na cidade. Juntamente com a formação das primeiras cidades, a ideia ou conceito de Estado ele surge aí. Nós vamos ter com muita força no surgimento do chamado Estado os reis sacerdotes, que tinham um poder político atrelado, ligado à religião. Juntamente com a formação do Estado, o que nós vamos ter aí é uma nova divisão do trabalho dentro dessas cidades. Da união de várias cidades, nós vamos ter aí o surgimento dos primeiros impérios, que podiam ou não fazer parte de uma mesma civilização. Bem, queridos alunos, eu termino aqui o nosso podcast sobre o período paleolítico e neolítico, a pré-história. Estudem e estudem.